Estamos de volta com o Presença Espírita na Bíblia. A pergunta, anterior, ela é a respeito de se Jesus, no caso, que se intitula o Filho de Deus, e às vezes também como Filho do Homem, então se seria apenas ele, se seria ele mesmo, os dois, Filho do Homem e Filho de Deus. Eu disse que há uma tradição geral cristã que interpreta dessa maneira, inclusive muitos espíritas, talvez a maioria, pensem assim. Mas há umas questões que nos deixam interrogações, porque Jesus ele fala que ele não veio julgar o mundo, e ele fala também que cada um se julgará pelas suas próprias palavras. Quer dizer, a voz da consciência de cada um é que vai julgar cada um. É a lei de causa e efeito que nós manipulamos. Podemos dizer que a lei de causa e efeito é divina, mas quem a manipula somos nós. E Jesus, então, ele diz que ele não veio julgar o mundo. E quem que é esse Filho do Homem aí que vai julgar? Aí ficam várias interrogações. Há alguns que acham que esse Filho do Homem é um juiz. É um juiz, quer dizer, que a gente poderia interpretar como a própria voz da consciência de cada um. Alguns admitem que seria um espírito elevado, de alto nível, e que atua nesse setor da lei de causa e efeito. Alguns até, inclusive, pensam que seria o Javé, que no caso seria mais para os judeus, porque nós respeitamos muito o judaísmo, mas nós somos nós somos cristãos. Como nós espíritas somos também cristãos, seguimos Jesus à risca. E eu até costumo dizer que nós, com todas as nossas imperfeições, nós é que somos os verdadeiros evangélicos. E as outras correntes religiosas são mais dogmáticas. Seguem mais os dogmas que nós respeitamos. Então, é um assunto muito assim polêmico e fica mais assim do ponto de vista de cada um, e que amanhã, com a evolução, poderemos ter novas ideias a respeito disso. Há uma pergunta aqui de um telespectador que quer saber qual foi a atitude de Jesus naquele episódio de quando ele expulsou os vendilhões do templo. Então, esse telespectador que nos honra com a sua audiência, ele está perguntando se Jesus não foi exagerado na sua atitude, uma atitude assim, parecendo rancorosa. Eu vou dizer o seguinte: Jesus não escreveu nada. Os evangelistas que escreveram os evangelhos, eles escreveram através de informações que eles adquiriram. Como Lucas começa falando no seu evangelho, ele fala que ele escreveu o seu evangelho baseando-se nas informações que ele adquiriu. Como um repórter hoje faz, ele toma as informações para depois fazer a sua matéria de reportagem, a sua matéria jornalística. Então, o próprio Jesus não escreveu nada. E quem escreveu, no caso foi um evangelista, esse episódio aparece em todos eles, em quase, parece que só não aparece no João, mas aparece nos outros. E eles procuraram transmitir a ideia que eles tinham de Jesus.
E eles achavam normal Jesus ter ficado revoltado contra aquela comercialização no templo, onde eles estavam vendendo pombas e animais para sacrifício, ganhando dinheiro. E Jesus, então, ele ficou, sim, um pouco nervoso, como ser humano que ele é. Ficou, eu diria, enérgico. E dizem que, inclusive, ele revirou as mesas de perna para o ar, como se diz, e pegou num chicote e saiu espancando ou ameaçando espancar aqueles vendilhões do templo. Essa atitude, eu acredito que se ela foi rancorosa da parte de Jesus, houve um certo limite, porque Jesus é um ser perfeito, é o nosso modelo. E eu diria, então, que ele foi mais enérgico, rigoroso, mas não tanto rancoroso, que fica por conta do João Evangelista que escreveu. E alguém poderia dizer assim, mas ele era inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, como dizem, e ele não podia errar. Erra, eles não eram infalíveis, nem Jesus era infalível, não sabia tudo. Perguntaram a ele quando seria o final dos tempos, ele disse, nem os anjos do céu, nem eu sabemos, só Deus o sabe. E o Paulo, num episódio lá em 1 Coríntios, ele narra que ele foi arrebatado até o terceiro céu e que ele não sabia se foi no corpo ou fora do corpo. Então, por que Paulo não sabia isso? Porque ele não é onisciente, como ninguém é, e nem o próprio Jesus é. Nós não sabemos tudo. O ser que sabe tudo, e vejam bem, eu não disse quem, porque Jesus não é bem uma pessoa, ou melhor, Deus não é bem uma pessoa. Deus é um ser, como disse Santo Tomás de Aquino, é um ser que não vem de outro ser. E ele denominou, então, Deus de o único ser incontingente. Incontingente. Quer dizer, aquele que não é derivado, não procede de outro ser, como acontece com todos os seres. Todos nós somos contingentes, quer dizer, todos procedemos uns dos outros. E Deus é o único incontingente, porque ele vem dele mesmo e sempre existiu. E a doutrina espírita nos ensina, a doutrina dos espíritos, que Deus é a inteligência suprema, essa inteligência que poderemos dizer é infinita, enquanto que a nossa é muito limitada, é finita. É só nós olharmos a grandeza astronômica do universo para nós nos sentirmos pequeninos diante da inteligência que criou tudo isso aí. Então, a doutrina espírita ensina para nós que Deus é a inteligência suprema e também que é a causa primeira de todas as coisas. E ambas afirmações representam a mesma ideia do maior filósofo da era cristã, que é Santo Tomás de Aquino. Então, Jesus ele era um ser humano perfeito, por isso é nosso modelo. Por isso Deus o enviou ao mundo para trazer para nós a boa nova, o Evangelho. E acontece que dentro dos seus limites humanos e dentro da sua perfeição, ele poderia ser enérgico com alguns erros graves, porque
o Evangelho, a mensagem dele, de Jesus, ela é rigorosa com relação à comercialização das questões espirituais, das questões religiosas. Então, Jesus ele fala, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quer dizer, não devemos misturar as coisas. O dízimo existe. Ele é uma coisa material, mas ele não deve ser abusado aí, como muitos às vezes fazem. A Igreja Católica fez isso no passado. Hoje, geralmente, a Igreja Católica não explora fiéis com dízimo. Essa verdade tem que ser dita. Nossos irmãos de outras correntes têm líderes que exploram, mas não são todos também. Isso é questão de consciência de cada um. Então, no templo, nesse episódio em que Jesus fica nervoso e é muito enérgico com os vendilhões do templo, como diz o texto evangélico, ele agiu como um ser humano e condenando o erro, porque o erro tem que ser condenado. E muitas vezes nós recorremos a meios um pouco mais enérgicos para mostrarmos a gravidade do erro que está sendo cometido e que, no fundo, não significa bem um rancor, ou talvez um rancor, assim, transitório, mas não uma mágoa, não um ressentimento que Jesus guardasse, porque jamais ele faria isso, jamais ele guardaria um ressentimento, um ódio. Mas nós estamos chegando ao final, você pode entrar em contato conosco, mandando as suas mensagens pelo e-mail PENB, que é Presença Espírita na Bíblia, PENB@redemundomaior.com.br. E que Deus e Jesus e Maria abençoem a todos nós. Muito obrigado e até a próxima.